No episódio anterior, o Prota decidiu ir em uma missão atrás do corpo do Kindred. Chegando no local, descobriu que tem uma grande maldição no caminho. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Assim que vão entrando, na frente deles várias estátuas ajoelhadas. Rebecca fala que ouviu dizer que o rei Miru era o rei dos macacos. É como se os dizem que ele governasse na montanha tivesse sido trazido para cá. Especialmente essas estátuas de pedras gigantes, cada uma delas parece ser mais forte que Caim e o Khan, e até mesmo mais forte que ela. Victoria fica surpresa, falando que ali está o corpo do Kindred. Na frente de um monumento de pedra está o Kindred jogado no chão. Rebecca, nervosa, pergunta se aquilo são as 72 transformações divinas. Khan já fica surpreso, falando que com isso o Dolly vai poder, quando o Sol Lunar transformado em morcego, fala que vai pegar as 72 transformações divinas. Assim que vai chegando perto do monumento, uma Aura Negra começa a cercá-lo. Prota pensativo fala que estava errado esse tempo todo. Como era a montanha que o rei Miru estava selado, pensou que o que estava incomodando eram os vestígios dele, mas as coisas que estão movendo essas estátuas de pedra são os vestígios dos vassalos dele. Ele deveria ter prestado mais atenção no nome da masmorra. Não deveria ter pensado que o rei Miru teria deixado um vestígio de tão baixo nível assim. O que ele estava vendo era só uns traços. O que ameaçava eles de verdade eram os vassalos que estão prevenindo que os intrusos perturbassem o sono do rei. As estátuas falam que eles ousaram perturbar o sono do rei, irão pagar com a vida. As estátuas começam a atacar. Rebecca dá um golpe falando que elas não quebram e não podem deixar eles bloquearem a saída. Khan, vendo isso, fala que vai impedir os da frente, corta sua mão e usa um ataque de sangue, acertando várias estátuas. Prota fala que mesmo que leve um tempo, já sabe a verdade sobre os vestígios, usa seus olhos dracônicos e consegue achar um núcleo onde as vontades dos vassalos estão escondidas. Ele usa um golpe para cima e todos os golpes acertam no local onde está o núcleo das estátuas. Prota manda todos atacarem no local que ele marcou, dizendo que lá fica a fraqueza deles. Khan fica surpreso, perguntando se esses bichos tinham uma fraqueza. Rebecca, usando uma chuva de flechas, fala que se for assim a história muda. Destrói várias estátuas. Todos começam a destruir várias estátuas. Todos ficam cansados. Victoria fala que sua mana esgotou. Só o Lunar se recuperando aos poucos, diz como esperado deles. Manda todos continuarem lutando por ele. Rebecca fica puta, falando que se ainda tivesse energia, ia atrás dele agora mesmo. Prota chama o Shannon, que já vai saindo, dizendo que não gosta de pessoas assim, vai fazer ele sofrer um pouco. Prota pensativo fica se perguntando por que o exército demoníaco ainda não apareceu aqui, ou será que estão esperando lá fora, enquanto eles terminam com tudo aqui dentro. Depois de usar sua percepção sensorial, não consegue sentir que ninguém está aqui, então eles devem estar do lado de fora esperando. Assim que Victoria chega no corpo de Kindred, percebe que era apenas um boneco, fica nervosa se perguntando cadê o verdadeiro Kindred. Khan já se aproxima do monumento, dizendo que precisa decorar tudo que está escrito nele. Prota fica pensativo, fala que na última parte da missão pedia para eles fugirem com a casca do rei macaco, mas não sabe o que isso quer dizer. Se a casca for uma metáfora, são as coisas que o rei Miru possuía antes de se tornar um deus. Ele chega na conclusão que só pode ser 72 transformações divinas, porque elas seriam apenas uma casca, depois que ele concluiu sua nova obra-prima. Se o primeiro teste foi para ver as habilidades básicas, o segundo teste deve ser para entender o monumento de pedra e usá-lo. As estátuas que estavam nas laterais devem ser os examinadores, mas fica se perguntando por que o corpo falso foi deixado aqui então. Se tratando do exército demoníaco, eles teriam um motivo. Ele percebe que a única coisa que poderia ser era para saber a localização. As estátuas das laterais começam a se mexer, e quando o golpe vai acertar em cheio a Victoria, o Prota e Rebecca ainda tentam correr, mas o golpe acerta, fazendo uma grande fumaça. Assim que o Prota corta a fumaça para conseguir enxergar, a primeira coisa que vê é Rebecca sendo atravessada por uma lança. Assim que vai chegando perto, outra estátua já aparece, dando outro golpe. Ele defende por pouco, mas é mandado longe. com os bracinhos tremendo, fala que está sentindo como se eles fossem cair, dizendo que essa estátua é muito forte. Olha para Rebecca, fala que a situação dela é crítica e as outras estátuas estão começando a mostrar sinais que irão se mover. Tem que pensar em uma forma, já que não vão conseguir aprender as 72 transformações divinas em 5 minutos.
Tem que ter algum motivo para terem só esse tempo. Começa a pensar em alguma coisa que precisam ter para virarem o sucessor do rei Miru. Medo ou respeito? Assim que tem um momento de iluminação, a estátua já aparece na sua frente preparando um golpe. Ele manda todas as pessoas ficarem de joelhos agora mesmo. O golpe da estátua para bem na mesma hora. Isso aqui me lembrou Solo Level, velho. Khan vai olhar para cima perguntando se acabou. A estátua já aparece na frente dele com a lança apontadinha. Rapidinho ele se abaixa dizendo que isso é maluquice. Victoria, assustada, fala que se Rebecca não tivesse tomado seu lugar, isso não teria acontecido. Se tremendo, tenta usar sua magia de cura, mas ela não tem mais mana, então não consegue fazer nada. E nessa hora, a Rebecca morre. Victoria fica desesperada e começa a gritar o nome da Rebecca. Khan fica triste. E o Prota, né? É o Prota. Fala que a situação é uma aposta. Os dois ficaram sem energia. Mesmo se usar toda a sua força, eles só vão atrapalhar. E já que chegou nesse ponto, precisa pegar esse legado do rei Miru. E além dele, tem a clava dourada que dizem ser feita de ferro divino. Se for assim, pode descobrir mais sobre esse bracelete preto. Mas antes precisa se livrar dessas duas interferências. Prota fala para Khan que acha que esse é um teste para conseguir ser o sucessor do rei Miru. A missão quer que eles escapem com a casca, que seria 72 transformações divinas. Khan pergunta sobre o corpo do Kindred. Prota fala que acha que ele não conseguiu passar por isso e fez essa armadilha para ver se eles conseguiriam. Victoria fica irritada vendo que foi feita de trouxa. Prota fala que tem uma porta na lateral, mas tem 12 estátuas, então vai ser difícil, mas eles têm uma isca que podem usar. Fala que vai ganhar tempo, tudo que eles precisam fazer é correr para a porta na lateral. Manda eles correrem no 3. Victoria sai correndo. Prota chama o Shannon, que já vem segurando o Sol Lunar pelos cabelos, dizendo que ele estava esperando por esse momento. Joga o Sol Lunar na direção das estátuas, que já ficam esperando com a lança apontada para cima. Só escutamos os gritos de Sol Lunar. Ainda bem. Prota aproveita o momento e sai correndo. Shannon começa a sugar a alma do Sol Lunar. As estátuas começam a correr atrás do Caim, que usa sua marca de runa para fortalecer o seu corpo. Consegue bloquear o golpe da estátua com mais facilidade. Vê o Khan e Victoria do outro lado da porta. Corre na direção dela e fecha ela, mandando eles irem na frente. Invoca a Vigrid, dizendo que agora não vai mais precisar esconder seus poderes. Do outro lado da porta, Khan e Victoria tentando abrir uma porta na base do soquinho. Então fica irritado, dizendo que é sempre assim. Primeiro sua mãe, depois o Dolly. Esteve treinando para não se tornar um peso e perdeu as 72 transformações divinas bem diante dos seus olhos. Tudo que pode fazer agora é confiar que Caim vai sair vivo. Khan chama a Victoria, falando que acha que Kindred vai estar lá fora. Então ele tem uma boa ideia para resolver isso. Dentro da sala, Prota usa sua expansão de domínio, fazendo esse local se tornar seu domínio. E o que estava restringindo seus limites desaparecem. Seus 5 sentidos voltam ao normal. Os 6 meses que passou treinando começa a perceber que não foram em vão. Consegue sentir que ficou muito mais forte que antes, que não dá nem mesmo para comparar. Usa suas asas de chama, falando que Vigrid também mudou comparada com antes. Ganhou uma habilidade de ficar cada vez mais forte. Em cada luta ela absorve a intenção assassina dos inimigos, fazendo o hospedeiro ficar ainda mais forte. Puxa seus escudos de Aegis e começa a invocar pouco a pouco seus soldados esqueletos, falando que esse é o seu maior poder. As estátuas mandam ele provar que ele possui as qualificações para ser o sucessor do rei. Os dois grupos começam a correr na direção um do outro e acabou. Deus do Sabre avançando fala que com seu mestre não tem um dia entediante. Shannon fala que pelo menos agora vai conseguir testar algumas coisas. Prota pensativo fala que talvez eles tenham conseguido algumas inspirações depois de ver as marcas nos últimos caminhos. As estátuas já atacam, mandando ele não perturbar o sono do rei. Prota já avança dando um golpe, dizendo que de alguma forma consegue enfrentá-los, mas parece que essas estátuas têm estamina infinita e com o passar do tempo vão ficando cada vez mais fortes. Já que é uma missão para provar suas qualificações como sucessor do rei, precisa aprender 72 transformações divinas e mostrar suas qualificações. Mas parando para pensar, os padrões dessas estátuas são suspeitos. Cada estátua usa 6 tipos diferentes de movimentos específicos e tem 12 estátuas. Se cada uma usa 6, tem um total de 72 movimentos. Ele percebe que as estátuas estão usando as 72 transformações divinas. Ele usa sua habilidade Vão para Alex
para maximizar e acelerar seus pensamentos. Começa a enxergar as coisas de uma forma mais lenta, fazendo ele ter mais tempo para observar as técnicas. Pensativo, fala que sente que sua cabeça fosse explodir, usa seus olhos de dragão e começa a replicar os movimentos. Assim que acerta e destrói a primeira estátua, aparece uma mensagem dizendo que ele aprendeu 1% da habilidade de Su Wukong, a habilidade que ele usou para se tornar o 7º demônio de Dong Zhuo. As estátuas ficam com raiva, falando que ele usou perturbar o sono do seu rei. Todas elas param e começam a desaparecer. Uma porta abre dizendo que o terceiro teste irá começar. Assim que passa pela porta, chega em um local aberto com um dragão na sua frente. O dragão, com uma esfera dourada, se aproxima perguntando se Caim é um novo sucessor. O Prota pensativo fala que a presença dele é incrível, fala que sim, é um novo sucessor. O dragão manda ele subir nas suas costas, que irá guiá-lo pelo caminho. Assim que desce do dragão, vê o rei Mihu fazendo carinho nele, falando que ele se esforçou bastante depois de muito tempo. Rei Mihu fala que era divertido provocar o Sung quando ele era pequeno, agora que ele é adolescente não reage mais. Prota observando, pergunta se ele é o rei Mihu. O rei Mihu fazendo uma pose, pergunta se ele está confuso por estar vendo uma estrela tão bonita na frente dele. Prota fala que gostaria de fazer uma pergunta. O rei Mihu diz que antes de tudo já vai deixar avisado que só pode responder apenas 3 perguntas por causa da lei da casualidade. Prota pergunta sobre o lugar e o que o sucessor dele faz. O rei Mihu disse que não pode responder essas 2 perguntas e agora ele só tem mais uma. Prota pensativo, se pergunta se não está sendo respondido por causa da lei da casualidade. Então tem que fazer uma pergunta que seja meio termo. Deixa o rei Mihu surpreso quando pergunta quem é essa pessoa que está na frente dele. O rei Mihu dá um sorrisinho, falando que o mascarado é uma pessoa bem interessante e fala que ele passou no terceiro teste. Uma mensagem aparece dizendo que ele se tornou o sucessor do rei macaco. O rei Mihu se apresenta falando que é o Su Wukong. Na verdade é um vestígio dele, é a casca que ele deixou antes de desaparecer. E esse mundo imaginário aqui foi criado pelo vestígio, dizendo que está cansado de ficar nesse lugar, já que fazia tempo que uma pessoa qualificada não chegava aqui. Joga um pedaço de ferro divino, mandando Caim ficar com isso. Uma mensagem aparece falando que o rei Mihu buscava pelo verdadeiro sucessor e dividiu sua clava em 100 pedaços. Manda Caim procurar os 100 pedaços para completar a clava dourada. O rei Mihu fala que os pedaços da clava estão espalhados por toda a torre e pode até mesmo estar com pessoas que não sabem nem o que elas têm na mão. E para conseguir esses pedaços, provavelmente ele vai ter que fazer muita briga. Se ele não quiser fazer essa missão, ele pode desistir. Só terá que esperar um novo sucessor aparecer. Prota fala que nunca iria desistir dessa missão. Rei Mihu fala que ele é bastante ousado para um novato, então pode sair por essa saída que voltará por onde veio. Prota mostrando o bracelete, fala que antes de ir queria perguntar se ele sabe o que é isso. Rei Mihu fica surpreso, perguntando aonde ele conseguiu essa coisa, falando que isso é uma arma de Deus, mas está faltando mais parte dela, para o pescoço e o tornozelo, mas a aparência é mais como se fosse um instrumento de tortura. Prota fala que já tinha imaginado isso desde o começo, mas agora confirmou que é uma arma de um deus. Rei Mihu fala que quando Caim encontrar o seu corpo verdadeiro, nunca mostrar isso para ele, já que ele tem uma ganância sem fim, e pergunta se Caim sabe porque os deuses e demônios são loucos por ferro divino. Fala que eles não são malucos porque gostam do item, mas sim porque ficam aterrorizados por ele, já que ele é a única coisa que pode prender e selar deuses e demônios, e isso era utilizado para controlar deuses que cometiam vários crimes ou que eram assustadoramente fortes. Seu corpo verdadeiro usou a clava para selar alguns demônios também, e parece que esse bracelete era usado para prender alguém que tinha a habilidade de lidar com os mortos. Proto fica surpreso e se lembra do Rei Negro, se pergunta se ele era alguém que era tão forte que até os deuses temiam. Rei Mihu fala que um cara interessante veio dessa vez para o dragão. O dragão fala que a energia dele fez se lembrar de uma certa pessoa que era muito similar ao seu antigo dono. Rei Mihu percebe que tem algo estranho, pergunta quem é a pessoa que se atreve a invadir o santuário criado por esse corpo. Kindred já vinha aparecendo do portal, dizendo que é outra face do demônio celestial e veio aqui para servi-lo. Prota vai saindo, fala que não parece ter sinais de cão ou Victoria, acha que eles conseguiram evitar o exército demoníaco e fugir.
Rei vê o corpo da Rebeca, fala que não tiveram muita interação, mas ela era uma boa pessoa, e por mais que quisesse pegar a alma dela, o bracelete só aceita a alma de pessoas que o proprietário matou. Pega o corpo dela e guarda, dizendo que depois pode conseguir uma forma de recuperar a alma dela. Olhando para o local, se pergunta o que ele faz com isso agora, já que o Rei Miho falou que existem alguns sucessores que estão tentando encontrar os pedaços espalhados da clava dourada. Já tem muitos rivais, não pode deixar que outras pessoas cheguem aqui nem por coincidência. Tacar fogo no local falando que só ele pode ter isso. Vai indo embora com as chamas consumindo o lugar. Na vila da tribo de um chifre, Punch rindo fala que Caim é a pessoa que é mais difícil de encontrar que um rei. Prota pergunta cadê as bestas lendárias, já que elas estavam para chocar. No figurante fala que elas já chocaram. Punch irritado manda Caim olhar para ele. Prota pede para o figurante mostrar onde estão as bestas lendárias. Ele acaba trombando com uma pessoa que fica irritada falando que ouviu dizer que ele tinha uma relação com as bestas lendárias. Agora faz sentido porque elas têm uma aparência tão ridícula. Prota fala que aquela pessoa era estranha. Punch fica rindo dizendo que Caim não consegue lembrar dos rostos das pessoas que ele derrotou. Gosta dessa personalidade dele. Punch diz que aquele é o Jang. É o cara que ele derrotou na primeira vez que chegou na tribo. Depois de perder aquela luta, ele guardou muito rancor. Fala que faz sentido que Caim não se lembre dele, já que ultimamente ele parece estar usando droga e mudou completamente. Prota pensativo, fala que está sentindo uma energia demoníaca dele. Mas não precisa se preocupar, provavelmente o Rei Marcial vai cuidar disso pessoalmente. Assim que vai chegando, já vê os anciãos babando nos filhotinhos. Prota fica surpreso, dizendo que não esperava que fossem grifos, já que eles são vistos como as melhores bestas místicas. Por terem absorvido as energias, vão ter um grande potencial. A missão dada pela Tartaruga Abissal é completa. Ele ganha materiais únicos para fazer armadura. Fala que estava precisando disso e vai ser bastante útil, já que a carapaça da Tartaruga Abissal é duro bastante para ser comparável com a adamante. E a pele da cobra é dura e forte com um veneno nela. Dragão demoníaco pergunta se esses amiguinhos aí vão substituir a tartaruga abissal. Prota fala que pensou que o Rosnento estivesse dormindo. Pergunta como o Rosnento e o Chirp estão. Rosnento manda o Caim não chamá-lo assim. Como ele pode não ter escolhido um nome decente ainda? Prota começa a rir do nome que deu para ele. Fala que não tem outro jeito. Pergunta o que ele acha do nome de Nêmesis. Esse é o nome de uma deusa responsável pela vingança e leis no Olimpo. O nome de um deus já tem poder porque carrega uma bênção. Então se usar o nome de um deus pode receber a proteção dele. Contudo não é possível corromper o nome de um deus. Muitas pessoas que não conseguiram controlar os poderes por usar o nome de um deus acabam amaldiçoadas. Mas no caso dele é diferente, já que chamou a atenção dos deuses e demônios, e desde que mostre justiça à deusa Nêmesis, não vai ter nada para se preocupar. Pergunta qual a resposta. Se ele não gostar desse nome, vai chamá-lo de Rosnento mesmo. O nome do dragão demoníaco é alterado de Rosnento para Nêmesis. Um aviso aparece dizendo que a deusa Nêmesis está de olho nele. Manda tomar cuidado para não manchar o nome da deusa. Chirp pede para seu mestre lhe dar um novo nome também. Prota fala que Chirp vem pedindo por um nome novo faz tempo. Fala que o nome dele vai ser Nike, a deusa da vitória. Diz que tem algo que precisa conversar com o Nêmesis. Invoca ele e fala que não tinha perguntado nada antes. Pergunta por que ele renasceu e se o dragão Calatos ainda está vivo. Nêmesis fala que o motivo por qual renasceu foi porque ficou vagando pelo vazio, que fica no limite dos dois mundos, e lá ficou esperando pelo retorno do seu mestre, falando que Calatos mandou ele para lá. Mas tem algo estranho, porque ele tem certeza que viu certamente Calatos fechando seus olhos e até lhe entregou seu coração precioso de dragão quando ficou cercado pelo clã Espada Azul e não conseguiu vingar o Jeong. E quando ia fechar seus olhos, ouviu Calatos, que pensou que estava morto, mandar ele esperar por aquele garoto, que ele iria voltar em breve. Prota fala que depois de entrar na torre, sempre estava curioso para saber quem devolveu o corpo do seu irmão na terra, e se pergunta se foi Calatos e aonde ele poderia estar. Nêmesis fala que provavelmente ele deve estar no local em que morreu, no andar 50, no Templo dos Dragões. Prota pensativo fala que o andar 50 foi o andar que seu irmão ignorou, vai precisar se esforçar para chegar lá, mas com seu nível atual é impossível.
nível e precisa colocar seu nome no Hall da Fama. E para que isso aconteça, vai precisar começar a subir a torre novamente. O Prota vai para o andar 21, chegando em uma grande construção. A missão do andar 21 é quebrar o salão de treinamento. Lá dentro tem um total de 5 portas. Quanto maior for o número, maior vai ser a dificuldade. Assim que entre uma porta, precisa passar por 33 seções. Tudo que precisa fazer é destruir os alter ego das sombras que estão em cada seção. Os alter egos são feitos na habilidade dos jogadores registrados no Hall da Fama. Desde o primeiro ao 150, só aqueles que são poderosos bastante para ser chamados de melhores podem registrar o seu nome no Hall da Fama. A maioria deles se tornou um alto rank ou um apóstolo. Nesse lugar vai ser possível identificar as fraquezas ao desafiar os oponentes várias vezes. Também é possível ver as aparências dele quando jovens, que podem ser rivais no futuro. E por mais que todos os jogadores que passem por dificuldades no andares da torre, o Caim foi uma exceção, já que ele ficou em primeiro lugar em todos como anônimo, fazendo um caminho inédito na torre. Prota percebe algo que chama sua atenção. O nome do seu irmão está na 4ª posição do ranking e acabou.